Boa noite, amigos e amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo também a intercessão da Virgem Maria, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz. E já peguei aqui, minha Bíblia, a Sagrada Escritura, para a gente continuar o estudo que nós estamos fazendo da Sagrada Escritura. Estamos estudando o Pentateuco, tá? Já estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico e agora estamos estudando o livro de Números, tá bom? E já estamos aí caminhando, graças a Deus. Lembrando que o livro de Números é aquele recenseamento que Moisés fez do povo a pedido do Senhor, enquanto o povo caminhava em direção à terra prometida, entre o Egito e Canaã, ok? E ali eles ficaram ali no deserto, acampados ali durante 40 anos por causa de desobediência e também de idolatria. Era para eles atravessarem ali 15 dias, ficarem ali mais ou menos 15 dias naquela travessia, mas ficaram ali 40 anos por causa de desobediência e de idolatria, tá? Então, gente, nós já estudamos aí algumas aulas, já fizemos aí algumas aulas sobre o livro de Números, ok? Então, hoje nós vamos dar sequência. Nós paramos no capítulo 14. A Bíblia de Jerusalém, se você quiser me acompanhar, é a página 224. Repetindo, página 224. O capítulo é o 15, ok? Veja, o livro de Números, ele repete algumas coisas do livro do Êxodo e também do livro do Levítico. Esses livros eles são mais ou menos parecidos, ok? Então aí no capítulo 15 ele vai falar também dos sacrifícios, que eram oferecidos a Deus nessa época, ok? Então nós vemos aí, por exemplo, no capítulo 15, o Senhor falou a Moisés e disse: fala aos israelitas e diz: quando tiveres entrado na terra onde habitareis, ou seja, a terra prometida de Canaã, e que eu vos darei, se apresentares manjares ao Senhor em holocausto ou em sacrifício, seja para cumprir um voto, seja para uma oferenda espontânea, para uma solenidade, ou seja, eles tinham as festas que eu já expliquei. Os judeus, eles já celebravam as festas da Páscoa, eles celebravam a festa do Pentecostes, já eram festas que os judeus, a festa das tendas, ok? E eles ofereciam a Deus sacrifícios, holocaustos, que eram animais que eram oferecidos a Deus. Hoje não se faz mais isso, nem os judeus não fazem mais isso. E eles também faziam promessas a Deus, ok? Ofereciam animais, tudo a Deus, ok? Como um perfume agradável ao Senhor, tá? Aí aqui ele continua falando, tudo aqui nós já falamos, oferecia
farinha, não é? Azeite, vinho. Então isso tudo fazia parte daquilo que eles ofereciam ao Senhor, ok? E Deus gostava disso, né? Oferecerás, né, um perfume agradável ao Senhor, ok? No versículo 8 do capítulo 15. Se for um novilho que oferecerem holocausto ou em sacrifício, a fim de cumprir um voto, ou seja, uma promessa, tá? Como sacrifício de comunhão ao Senhor, será oferecido, além do animal, flor de farinha, amassada no azeite, vinho. Então, tudo isso era oferecido a Deus. Nós podemos passar aí, tá bem? Então, aqui ele vai falar sobre os holocaustos que eram oferecidos a Deus. Nós podemos passar, tá bom? Isso tudo aí nós já falamos, né, no livro do Levítico, no livro do Êxodo, né? Então nós podemos passar nos holocaustos que o povo oferecia a Deus, ok? Já expliquei que a igreja não é contra a promessa. Podemos fazer promessa desde que a gente cumpra a promessa, tá? Sacrifícios a gente pode fazer, penitências. Claro que o sacrifício maior Cristo já fez por nós, é o sacrifício da cruz, tá? Mas nós podemos fazer penitência, nós podemos fazer, né, Jesus mandou, né, fazer penitência porque o reino de Deus está próximo, né? Então nós podemos fazer jejum, nós podemos e devemos fazer, não é? Então é totalmente diferente daquilo que os judeus faziam, ok? Fala aí também sobre a questão do pão. O pão aí, gente, representa a Eucaristia, que nós celebramos, não é? Quando tiveres entrado na terra para o qual eu vos conduzo, devereis oferecer um tributo ao Senhor, tão logo comais o pão dessa terra. Como primícias separareis o pão, tá? Depois o Senhor, dareis ao Senhor um tributo do melhor das vossas massas. Isso é válido para os vossos descendentes. Então, gente, esse pão aí representa não só o pão material, mas também o pão espiritual, que é a Eucaristia, que é o próprio Jesus. Tá? Então, muito mais do que o pão material, que nós precisamos também para viver, é muito mais o pão espiritual. É a Eucaristia. Por isso que é tão importante a gente participar da Santa Missa, para a gente poder receber o corpo de Cristo, ok? Então, a importância aí do corpo de Cristo. Aí ele fala que qualquer um destes mandamentos ao Senhor, que ele transmitiu a Moisés, tudo aquilo que ele ordenou por intermédio de Moisés, desde o dia em que vos ordenou a estas gerações, procedei assim. Tá? Se uma comunidade, né, cometeu algum pecado, a comunidade inteira fará um holocausto. Então aqui o sacerdote oferecerá diante de Deus um animal para expiar o pecado do povo. Isso acontecia lá no Antigo Testamento. O povo judeu, ele sacrificava um cordeiro às 6 da manhã e às 6 da tarde oferecia a Deus pelo pecado do povo. Só o sacerdote, o sumo sacerdote, poderia fazer isso. Qual é o significado para nós hoje? O sacerdote é o padre, que hoje oferece o quê? O corpo de Cristo na Santa Missa. Por quê? Porque Jesus já ofereceu o único e verdadeiro sacrifício na cruz. Que na missa nós perpetuamos, não repetimos. Já expliquei isso aí várias vezes. Entendeu? Então é isso daí que os judeus faziam, então. Tá? Hoje não fazem mais. Por que os judeus hoje não fazem mais? Porque eles não têm mais o templo. Eles faziam isso, né, no caso aí, na tenda da reunião, e depois eles vão construir lá o templo de Jerusalém, ok? Agora, é interessante que só o sacerdote poderia oferecer, em nome do povo, esse sacrifício. Por isso que nós temos os nossos sacerdotes, que no sacramento da ordem oferecem a Deus, né, o sacrifício, a Santa Missa. Por isso que eu já expliquei que só o padre pode celebrar a missa. Já falei sobre isso, ok? Aquele, porém, que procede deliberadamente, quer estrangeiro, né,
comete ultraje contra o Senhor. Tal indivíduo será exterminado do meio do meu povo. Desprezou a palavra do Senhor e violou seu mandamento. Este indivíduo deverá ser eliminado, pois a sua culpa está nele mesmo. Então, aqui Deus punia aqueles que não cumpriam os mandamentos de Deus. Isso para nós hoje, gente, claro que hoje, né, ninguém vai morrer quando não pratica um dos 10 mandamentos, mas a gente pode perder a nossa salvação, porque a igreja ensina que os 10 mandamentos é a base da nossa moral, aquilo que a gente tem que viver. Quando aquele jovem chegou para Jesus e falou: o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Jesus falou: cumpra os mandamentos. Então, os 10 mandamentos é a nossa regra de fé. Então, gente, eu ensino muito isso para os meus alunos na catequese. Tá? Tenham sempre os 10 mandamentos, leia, releia e viva os 10 mandamentos. Cometeu um pecado que fere os 10 mandamentos, se arrependa e se confesse. Porque é os 10 mandamentos que é a nossa regra de conduta. Jesus diz lá no capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus. É a nossa regra de fé. Tá? Então a gente deve seguir e cumprir os mandamentos. Pena que hoje ninguém mais quer saber de fazer. Eu faço os meus mandamentos, eu faço a minha doutrina, então eu não sigo os mandamentos da lei de Deus. Eu faço os meus mandamentos. Aí se dá mal. Porque só Deus pode colocar a lei para que nós possamos seguir. Ok? Violação do sábado. Já falei muito sobre isso. Tá? Enquanto os israelitas estavam no deserto, um homem foi surpreendido apanhando lenha em dia de sábado. Aqueles que surpreenderam recolhendo lenha trouxeram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade. Puseram sob a guarda, pois não estava ainda determinado o que se devia fazer com ele. O Senhor disse a Moisés: tal homem deve ser morto. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até que ele morreu, como o Senhor ordenou a Moisés. Veja, por isso, gente, eu já falei isso aqui muitas vezes e torno a dizer. Não leia o Antigo Testamento sozinho, que você vai ficar maluco, tá? Igual aqui. Como que Deus, sendo amor, manda matar? Não é Deus que mandava matar, era a cultura do povo de Israel da época que achava que Deus mandava matar. Entendeu? Só no Novo Testamento que a gente foi entender essa pedagogia de Deus. Que Deus não pode fazer o mal, Deus é amor. Mas no Antigo Testamento, como eles estavam na época do olho por olho, dente por dente, e se eles achavam que se violasse algum mandamento, tinha que morrer. Igual aquela mulher em adultério. Entregaram para Jesus e falaram: e aí? Moisés manda apedrejar. E aí? O que Jesus fala? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então Jesus botou tudo no lugar novamente. Por quê? O pecado original, gente, desmontou tudo, desvirtuou tudo. Entenderam? Então, se você ler esse texto sozinho, você vai tirar qual conclusão? Que Deus é mau. O Deus do Antigo Testamento era mau. Não é que Deus era mau. A cultura deles, a moral deles é totalmente diferente da nossa hoje. Por isso que nós não podemos ler o Antigo Testamento com a nossa mentalidade de hoje, senão a gente não vai entender nada. Entendeu? Imagine hoje, se todo mundo violasse os mandamentos, hoje não ia sobrar ninguém, porque ninguém segue os mandamentos. Mas qual é o ensinamento para nós? É a morte espiritual. Aí que nós temos que ter cuidado. Se a gente violar os mandamentos e morrer, aí a gente pode realmente morrer, mas não a morte física, a morte espiritual, a morte da alma, que nós chamamos de inferno. A Igreja Católica ensina que se você morrer brigado com Deus sem se arrepender, você vai para o inferno. Então, isso que nós temos que interpretar hoje. Então, nós temos que seguir os 10 mandamentos. Outra coisa, eles faziam do sábado um Deus, que para nós hoje é o domingo. Já expliquei isso aqui várias vezes. O domingo é um dia santo, é um dia sagrado. Mas, se você precisa trabalhar,
Você não pode morrer por isso. Claro, você deve fazer o possível para não trabalhar no domingo, descansar, ir à missa, porque é o dia do Senhor. Mas não é por causa, se você tiver que trabalhar, que a pessoa vai morrer, não é? Então, os judeus, eles tinham uma visão totalmente equivocada da lei, né? Era aquela coisa muito rígida, muito rigorosa. Claro que nós não podemos ser 8 e nem 80, tá? Nós não podemos também ser muito radicais, mas nem muito liberais. Ah, porque está liberado, então no domingo eu faço qualquer coisa. Aí também não, porque o domingo é dia santo, é o dia do Senhor. Tá? Então, nós temos que ter... Por isso que, gente, que o cristão, ele tem que viver, e tem que ter discernimento, que é um dom do Espírito Santo. Tá? Então, ele tem que saber diferenciar. Tá? Precisou trabalhar no domingo? Beleza, mas procure tirar um tempo para você descansar e principalmente ir à missa. Prestar o seu culto a Deus, pelo menos uma vez na semana, gente. Senão você não está... aí você está infringindo 2 mandamentos. Você não está amando a Deus sobre todas as coisas, você não está guardando o dia do Senhor. Então, a igreja é tão maravilhosa, eu já falei isso aqui, vou repetir, a igreja católica ela é tão maravilhosa que ela diz que se você não pode ir à missa no domingo, você pode ir no sábado à noite, para cumprir o preceito do domingo. Claro que isso é para quem não pode ir no domingo. Quem pode ir deve ir no domingo. Entendeu? Eu não aguentava o Padre Léo falando, entendeu? Isso é só exceção. Porque você não toma um banho no sábado para valer para o domingo. Você toma um banho no sábado e no domingo. Então, isso aí é para quem não pode ir no domingo. Porque às vezes a gente fica relaxado, né? Eu, particularmente, eu vou à missa ao domingo. Mas se você não pode, vá no sábado, né? Sábado à noite. Já vale para o domingo, ok? O Senhor falou a Moisés e disse: fala aos israelitas, dirás para as gerações que façam, né, pontas das suas vestes. Aí aqui é a questão das vestes, né, para os sacerdotes, ok? Acho que eu já falei também um pouco sobre isso, tá bom? Versículo 39. Portanto, fazei uma borda, e vendo-a vos lembrareis de todos os mandamentos do Senhor, e os poreis em prática. E também isso é que é importante, pôr em prática os mandamentos, não é só também decorar. Tem gente que decora os 10 mandamentos, mas não vive. Aí não adianta, é praticar, entendeu? Sem jamais seguir os desejos dos vossos corações e dos vossos olhos, que vos têm levado a vos prostituir. Então, quando o povo deixava Deus, né, e não cumpria os mandamentos, era como se fosse uma prostituição. Deus comparava o povo, o amor que ele tem pelo povo, o amor de um marido pela mulher e da mulher pelo marido. E quando acontecia isso, do povo abandonar Deus, não cumprir os mandamentos, Deus falava que eles estavam se prostituindo. É igual o homem que tem mulher e paga lá uma prostituta. E Deus compara, né, o casamento, né, aqui na terra com o amor que ele tem. Tanto que no Novo Testamento Jesus compara, né, a igreja como sua esposa. Entendeu? Então o perigo da gente abandonar Deus, né, e aqui diz uma coisa interessante. Né, os desejos dos vossos corações. Então nós não temos que seguir os nossos desejos, não. Nós temos que ir pela lei de Deus. O que tem que reger a minha vida, gente? É a lei de Deus, não é os meus desejos. Porque às vezes os meus desejos é contrário, não é, àquilo que Deus quer para mim, para minha vida. Entenderam? Então, muito cuidado com isso, porque nós somos falhos. O pecado original nos fez fracos. Então, muitas das vezes, a gente quer seguir os nossos instintos, nossos desejos e acaba pecando. Então, vamos seguir a lei de Deus. Versículo 40. Assim vós vos lembrareis de todos os meus mandamentos, e os poreis em prática, e sereis consagrados ao vosso Deus. Olha que importante. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, a fim de ser o vosso Deus, e eu sou o vosso Deus, tá vendo? O Senhor. Então, gente, Deus é o Senhor da nossa vida. Até a escravidão aqui que Deus está falando é a escravidão do pecado. Todos nós estávamos escravos do demônio. Jesus nos resgatou.
Então Deus tem esse direito de ser o nosso primeiro amor, como eu já expliquei. Tá? Então, quando você troca Deus por qualquer coisa, pelo dinheiro, pela fama, pelo poder, então Deus fica chateado realmente. Porque você está trocando aquele, né, que deu a vida por você. Jesus deu a vida por mim e por você. E você, ele apareceu para uma santa, eu não me lembro qual santa agora. E ele fala, Jesus reclama que ele fez tanto pela humanidade e ele só recebe ingratidão. Por isso que o coração dele sangra. A imagem do coração de Jesus é o coração dele sangrando. Por quê? Porque ele amou tanto a humanidade e ele só recebe ingratidão. Não é? O povo me honra com os lábios, até fala que me ama. Mas como é que a gente prova o amor? Com gestos. Não é? Eu tenho isso comigo, gente. Amor se prova com gestos, não com palavras. É muito bonito a gente falar eu te amo. Tem gente que adora, né? Ah, eu amo você, igual nas novelas. Qualquer coisinha, já conheceu a pessoa, eu te amo. Mas e o dia a dia? E a prova? Então, muito mais do que falar, é bonito falar, as mulheres adoram, né? Um elogio, não é verdade? Mas o que adianta? O mais importante é o gesto. Muito mais, o povo fala, né? Vale mais do que o gesto, vale mais do que 1000 palavras. E é verdade. Como é que você prova que você ama uma pessoa? Com gestos. E como é que você prova que ama Deus? Com gestos. Entendeu? Não é com palavras, não adianta nada. Jesus falou isso. Não entrará aquele que me diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, é o quê? É o gesto, não é a palavra. Tá? Muitas vezes você fala, mas você não vive aquilo que você fala. Tá? Então você tem que dar o quê? Testemunho, né, com a sua vida. Tá? Então, muito mais do que palavras é a sua conduta. Não é? Porque senão, gente, Jesus vai ficar nossa mãe. Né? Eu não vou seguir Jesus não, porque lá ele fala, mas ele não faz, então para que eu vou seguir Jesus? Entendeu? Então, por isso que é muito mais importante o que nós somos. Né? A nossa conduta diária. Gente, o capítulo 16 é muito interessante. Tá? O capítulo 16 fala da rebelião de Coré, Datã e Abirã. Esses 3 homens, eles começaram a murmurar contra Moisés e contra Araão. Eles começaram a criticar, a falar mal de Moisés e Araão. Tá? E o que vai acontecer com eles, gente? Vai acontecer uma coisa séria com eles. Eles vão ser castigados por Deus. Por quê? Porque Moisés e Araão são os representantes de Deus para o povo. Araão era o sacerdote e Moisés era o profeta de Deus. Então, o que isso quer dizer para nós, gente? Já expliquei isso aqui também várias vezes. Este povo que fica falando mal de padre, bispo e papa. Cuidado, gente, eles são ungidos do Senhor. Tá? Deixa que Deus vai julgá-los. Tá? Mas não vamos ficar falando mal deles aí, por causa do cargo que eles ocupam. Não é porque eles são melhores do que a gente, não. Mas o problema é o cargo que eles ocupam. Eles estão ali representando o próprio Deus. Deus é quem os colocou ali. Quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 10,16. Quem vos recebe, a mim recebe e recebe aquele que me enviou. Então, gente, é um perigo a gente ficar falando mal de padres, bispos e principalmente do Santo Padre, o Papa. Eu não falo mesmo. Eles podem até fazer coisa errada, eu deixo para o julgamento para Deus. Eu jamais, quem sou eu para falar alguma coisa do Papa, de padre ou do bispo? Que Deus o julgue. Entendeu? Não importa o que eles fizeram. Se eles estão fazendo coisa errada, entendeu? Mas aqui eles não fizeram nada errado. Qual foi o problema aqui? Inveja. Eles tinham inveja de Araão e de Moisés, porque eles eram achegados a Deus. Isso aí acontece muito na igreja, né? Às vezes a pessoa tem um cargo, uma pessoa, né, próxima do bispo, do padre, e eu não sou, aí eu quero puxar o tapete dele, né? Fico falando mal dele. A gente não tem que ter inveja de ninguém, gente. Não, na igreja tem lugar para todo mundo, mas a gente que trabalha na igreja, a gente sabe, né, que querem puxar o nosso tapete, muitas das vezes. Por inveja. Tem gente que tem inveja, fazer o quê?
porque às vezes não tem, às vezes, capacidade de fazer aquele trabalho e fica com inveja do outro. Lembrando que Deus deu talento para cada um. Eu não posso ficar com inveja do outro se o outro tem o talento que eu não tenho. Entenderam? Eu não tenho talento para ser um sacerdote. Eu não tenho para ser um padre. Eu não tenho, não é que eu não tenho talento, eu não tenho vocação. Já falei isso aqui. Né? Houve uma época da minha vida que eu queria ser padre, já me chamaram para ser diácono, mas eu vi que não é a minha vocação. Eu gosto de ser catequista, eu gosto de ensinar, mas como leigo, eu ainda não senti o chamado para ser um padre ou um diácono. Entendeu? Então eu não posso querer invejar aqueles que têm vocação para isso, para ser um ministro. Deus ainda não me chamou para ser um ministro, para ser um pregador, um missionário. Então, quer dizer, eu não posso ter inveja do outro que tem esse dom. Eu não tenho esse dom, eu vou ficar com inveja do outro? Não. Assim como o outro também não tem que ficar com inveja de mim, porque eu sou um catequista. Se o outro não tem vocação, talento para ser catequista, vai ser outra coisa. Entendeu? A igreja precisa, gente, da gente naquilo que a gente tem vocação. Mas não temos que ficar invejando o outro. Não, para quê? Tem lugar para todo mundo, gente. Já me chamaram para ser coordenador. Gente, eu nunca quis ser um coordenador de nada. Entendeu? Por quê? Agora, se o outro beleza, que ele faça bem o seu trabalho. Eu vou ter inveja dele para quê? Tem gente que eu estou falando porque, infelizmente, na igreja tem isso. Né? Inveja do outro. Então, aqui, olha só. Os 3, versículo 2, se levantaram contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, ainda começaram a instigar o povo para ir contra Moisés. Isso tem muita gente que faz isso, não é? Príncipes da comunidade, respeitados nas solenidades, homens de renome. Então Moisés e Arão não eram qualquer pessoa. Ajuntaram-se, pois, contra Moisés e Arão, dizendo: basta, toda a comunidade, todos os seus membros são consagrados e também está no meio deles. Por que então vos exaltais acima da Assembleia do Senhor? Aí, tá vendo? Eles tinham tanta inveja de Moisés e Arão que eles começaram a achar que Moisés e Arão estavam se exaltando, estavam querendo ser, né, ocupar o lugar de Deus, mas eles nunca quiseram ocupar o lugar de Deus. Moisés, ouvindo isso, prostrou-se com a face por terra. Depois disse a Coré e a todo o seu grupo: amanhã cedo o Senhor fará conhecer quem é dele e qual é o homem consagrado que ele permitirá aproximar-se dele. Aquele que ele fizer aproximar-se dele, esse é aquele que ele escolheu. Fazei, pois, isso, tomai os incensórios, ou seja, os incensos, o incenso aquela fumaça que as nossas orações que sobem até Deus. E todo o seu grupo, põe neles fogo, e amanhã deixai sobre o fogo o incenso diante do Senhor. Aquele que o Senhor escolher, esse é o homem que lhe é consagrado. Isso vos é suficiente, filhos de Levi, ou seja, da tribo dos sacerdotes. Então, gente, na nossa igreja também tem incenso. Né? Toda solenidade, o incenso é aquele aroma que fica naquele vasinho chamado turíbio, né? Onde aquela fumaça representa o quê? As nossas orações que sobem até Deus. Entendeu? Então, quer dizer, até isso eles estavam com inveja de Moisés e Arão. Entendeu? E Moisés falou para eles: então vamos fazer o seguinte, amanhã vocês vêm aqui e Deus vai dizer quem é que ele quer para ser o representante dele. Se sou eu ou se é vocês. Entendeu? Boa de Moisés, né? Moisés disse a Coré: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é muito pouco para vós que o Deus de Israel vos haja separado da comunidade de Israel, trazendo para perto dele, a fim de fazer o serviço da habitação do Senhor, porque a tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes, colocando-os diante desta comunidade para ministrar em seu favor. Então, gente, o sacerdote, ele ministra em nome de Deus. Por isso que o sacerdote é um ministro de Deus. Tá? Por isso que as mãos dele são ungidas no sacramento da ordem para
celebrar a missa, os sacramentos e nos abençoar. Tá? Por isso que eu já expliquei aqui, já falei várias vezes, a bênção do sacerdote é importante, é a bênção de Deus, não é, né? Não é uma bênção dele, é de Deus, entendeu? Ele te chamou para perto dele, tu e contigo todos os teus irmãos, os levitas. E além disso, abandonais o sacerdócio. Vós conspirastes contra o Senhor, tu e teu grupo. Quem é Araão para que murmureis contra ele? Porque Araão era, né, um sacerdote consagrado de Deus. Entendeu? Então, gente, essas coisas eu já falei aqui várias vezes, tá? Eu não brinco com essas coisas, gente. Eu não mexo com aqueles que são consagrados a Deus. Pelo contrário, eu tenho um respeito muito grande com os nossos sacerdotes. Moisés mandou chamar Datã e Abirã. Responderam eles: não iremos. Olha só, tá vendo? Não é por acaso bastante que nos fizeste deixar uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer de fome neste deserto, e quereis ainda fazer este príncipe sobre nós? Inveja, gente, inveja. Na verdade, não é uma terra que mana leite e mel para a qual nos conduziste, senão nos destes por herança campos e verges, tá vendo? Eles queriam que Moisés tivesse dado para eles terras, né? Eram ambiciosos, né? Queriam boa vida, vamos dizer assim. Penseis em tornar cego a este povo? De modo algum iremos. Moisés ficou extremamente irado e disse ao Senhor: não atendas para a sua oblação. Não tomei deles sequer um asno e não fiz mal nenhum a eles. Então, gente, é inveja. Por isso que eu falo, gente, é muito triste. Não é à toa que é um pecado capital, é um pecado diabólico, diz a igreja. Por quê? Quem tem inveja é o demônio. O demônio tem inveja de Deus e o demônio tem inveja de nós. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, gente, cuidado com a inveja. É um pecado terrível. Por causa de inveja, a gente tem inveja, não é só na igreja, não. Na nossa família, no nosso trabalho. A inveja, gente, é um pecado terrível. Pode derrubar uma pessoa. Se a pessoa não for temente a Deus, a inveja pode fazer muito mal para uma pessoa. Então, por isso que a gente tem que estar sempre em comunhão com Deus, para que esses sentimentos ruins não nos atinjam. Porque eu sei que tem muita gente que nos inveja. Eu sei disso. Entendeu? Tem muita gente que inveja a gente. A gente que trabalha para Deus, não é? Que torce para dar errado. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui, eu sei que tem muita gente que torce por mim, mas eu sei que tem muita gente que tem inveja para que o trabalho não dê certo. Por quê? O trabalho aqui, gente, não é para mim. Eu não ganho R$1 para fazer esse trabalho. É para Deus. Só que trabalhar para Deus, o demônio, quer puxar o nosso tapete. Então tem muita gente que tem inveja, não quer que o trabalho aconteça, não é? Então, eu sei que isso, infelizmente, isso acontece. Tem gente que torce contra, para que o nosso trabalho não vá para frente. Mas nós temos fé em Deus. Deus está no comando. Por quê? Porque a gente sabe que é para Ele. Eu não estou ambicionando nada para mim. Pelo contrário, eu quero que o canal cresça, porque mais pessoas, vamos dizer assim, possam desfrutar das coisas, do aprendizado que nós estamos passando. Entendeu? Então, não é para benefício próprio. Tá? Mas eu sei que tem gente que torce para dar errado. Então é isso que aconteceu, é inveja. Agora, interessante, eles queriam voltar para a vida velha. Tá? Então eles queriam voltar para o Egito, onde eles eram escravos. Tá? Muitas vezes a gente não tem paciência para aguardar o tempo de Deus. Nós queremos tudo no nosso tempo. Tá? Então isso acontece muito. A gente quer tudo rápido. Aí Deus vai ter que agir. Moisés disse a Coré: tu e toda a tua comunidade vinde amanhã, a fim de vos colocares diante do Senhor, tu e eles e também Araão. Então Moisés foi inteligente. Vocês vêm aqui amanhã e Deus vai decidir quem que ele quer, se é nós ou se é vocês. Entendeu? Interessante. Isso quer dizer o quê? Entregar nas mãos de Deus. Nós que estamos fazendo o trabalho de Deus, vamos entregar tudo nas mãos dele. Se tem alguém que está querendo puxar o nosso tapete, Deus vai julgar. Deus conhece os nossos corações.
Sabe que nós estamos fazendo bem. Agora, se tem gente que tem inveja de nós, paciência. Cada um tome o seu incenso, ponha nele o incenso, traga cada um o seu perante o Senhor. Tu e Araão igualmente, tome cada um o seu incenso. Cada um tomou o seu, pôs fogo nele. Em cima puseram a porta da tenda da reunião com Moisés e Araão. A tenda da reunião é como se fosse para nós hoje a igreja, tá? Em seguida puseram-se à porta da tenda Moisés e Araão. Coré reuniu diante desses últimos toda a comunidade na entrada da tenda, e a glória do Senhor mostrou-se a toda a comunidade. Então Deus, se manifestou ali. O Senhor falou a Moisés e Araão e disse: apartai-vos dessa comunidade, pois vou destruí-la em um momento. Por quê? Porque eles estavam com inveja de Moisés e de Araão, que eram profeta e sacerdote do Deus Altíssimo. Eles, porém, prostraram-se com a face em terra e clamaram: ó Deus, Deus dos espíritos que vivificais toda a carne, irrita-te contra toda a comunidade quando um só pecou? O Senhor falou a Moisés e disse: fala a esta comunidade e diz: afastai-vos da habitação de Coré. Então Moisés começou a interceder pelo povo, Moisés e Araão. Eu já falei isso aqui 1000 vezes, não vou voltar. Tá vendo? Como que a intercessão de um santo pode fazer Deus mudar, às vezes até alguma coisa que Deus queira fazer. Então, qual é o nosso ensinamento? Se está acontecendo alguma coisa, nós tivemos aí uma pandemia há pouco tempo, o que nós temos que fazer? Nós que somos justos, procuramos fazer a vontade de Deus. Rezar, botar o nosso joelho no chão. E Deus ouve a nossa oração. Graças a Deus está passando. Então quer dizer, então é isso que nós temos que fazer. Quando estamos numa dificuldade, botar o joelhinho no chão. Deus ouve a oração daqueles que seguem a Deus. E Deus mandou afastar dos maus. Não é à toa que é aquele ditado: más companhias corrompem bons costumes. Moisés levantou-se e dirigiu-se a Datã e Abirã, seguiram-no os anciãos de Israel. Ele falou à comunidade e disse: suplico-vos, separai-vos das tendas desses homens ímpios e não toqueis em nada daquilo que lhes pertence, para que não sejais apanhados em todos os pecados deles. Afastaram-se, pois, dos arredores da habitação de Coré. Então isso, gente, a gente precisa fazer. A gente precisa afastar do mal, afastar do pecado. Se você anda com pessoas que te levam para o buraco, infelizmente você vai ter que se afastar dessas pessoas. Com toda a dor no meu coração, eu vou ter que falar isso para você. Se as suas amizades te levam para o buraco, você vai ter que se afastar dessas, que aliás não é amigo, O amigo não te leva para o buraco, o amigo te leva para o bem. Eu não estou falando de colega. Eu não estou falando de colega que te chama para tomar uma cerveja, fazer um churrasco. Não é disso que eu estou falando. Amizades, frequentar casa de fulano, de Bertano. Se você vai na casa de fulano e vê que ele faz coisa errada, com toda a caridade do mundo, você não deve voltar lá. Entendeu? Você deve se juntar com pessoas que fazem o bem, que te levam para Deus, que não fazem o mal, entendeu? É isso que Jesus fala lá no Novo Testamento. Se o teu olho te faz cair, corta fora. Isso quer dizer o quê? É isso. Se o teu pé... Por que Jesus fala? Se o teu pé te faz pecar, corta fora. O que quer dizer isso? Não vá naquele lugar. Se você vai naquele lugar e ali você vai pecar, não vai ali. É isso que Jesus está dizendo. Não é para você cortar o pé. É para você não ir num lugar que você vai cometer um pecado. Entendeu? Se você está vendo televisão e naquele canal você vai pecar, troca de canal. É isso que Jesus está dizendo. Então você deve se afastar do mal e de pessoas que também te levam para o mal. Porque más companhias corrompem bons costumes. Então você deve andar com pessoas de bem, que fazem o bem. Ok? Datã e Abirã saíram e se puseram à entrada das suas tendas, com suas mulheres, filhos e crianças. Disse Moisés: nisso conhecereis que foi o Senhor que me enviou para realizar
todos estes feitos e que não os fiz por mim mesmo. Aí, tá vendo? É o que eu sempre falo dos nossos sacerdotes. Não é eles, é Deus quem os quer ali. Eles estão ali em nome de Deus. É Deus quem os colocou ali pelo sacramento da ordem. Então eles não fazem por vontade deles. Então quando eles perdoam os nossos pecados, por exemplo, na confissão, não é o padre que está te perdoando, é Deus através dele. Por isso que nós temos que buscar a confissão com o sacerdote. Entendeu? Se essas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum a todos os homens, então não foi o Senhor que me enviou. Mas se o Senhor fizer alguma coisa estranha, e se a terra abrir a sua boca e os engolir a eles e tudo aquilo que lhes pertence, e se descerem vivos ao Sheol, sabereis que essas pessoas desprezaram o Senhor. Eu vou explicar o que é o Sheol daqui a pouco. E aconteceu que, acabando de pronunciar todas essas palavras, o solo se fendeu, lembrando que Moisés é um profeta, tá bom? O solo se fendeu sobre os seus pés, a terra abriu a sua boca e os engoliu, a eles e as suas famílias, bem como todos os homens de Coré e todos os seus bens. Desceram vivos ao Sheol, eles e tudo aquilo que lhes pertencia. A terra os encobriu e desapareceram do meio da assembleia. A seus gritos fugiram todos os israelitas que se encontravam ao redor deles e diziam: que a terra não engula a nós também. Saiu fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Lembrando, gente, que o fogo é símbolo do quê? Do Espírito Santo. É um dos símbolos que representam o próprio Deus. Né? O Deus também é representado pelo fogo. O fogo do vosso amor. A gente fala isso na oração do Espírito Santo. Então, aí é quando Deus às vezes se manifestava, tá? No Antigo Testamento. Agora veja, o que é este Sheol que falou aqui que eles foram engolidos? Tá? O Sheol, gente, era o interior da terra. Os judeus acreditavam, né, que aquelas pessoas que morriam iam para o Sheol, o Hades, a mansão dos mortos. Ok? Então, essa era a crença dos judeus. E aqui, porque eles, né, fizeram toda essa rebelião contra Moisés e Arão, eles desceram vivos. A terra, né, os engoliu. Por quê? Eles acreditavam que a mansão dos mortos, o Sheol, ficava debaixo da terra, no interior da terra. Era o infernis que eles acreditavam. Não tem nada a ver com o inferno de Satanás. Não tem nada a ver. Tá? Até porque o inferno de Satanás também é um estado também, não é um lugar. Mas não tem nada a ver com esse Sheol que os judeus acreditavam. Tá? Era uma crença judaica que todos os mortos, depois que morriam, iam para o Hades, o Sheol, o interior da terra. Tá? Então, era a crença dos judeus. Aqui, eles foram vivos, né? Não morreram, não, eles foram vivos, tá? Porque fizeram isso com Moisés e Arão, falaram mal deles. Então, eles desceram, né? A terra abriu e, né, eles foram para o interior da terra, o Sheol, vivos, tá? Para o castigo, vamos dizer assim, por causa daquilo que eles tinham feito contra Moisés e contra Arão, tá? Então, gente, eu penso que ficou bem claro, tá? Não é fácil a gente entender isso, não é fácil a gente explicar isso, tá? Às vezes pode parecer até que Deus era mau, mas não é que Deus era mau, Deus é justo. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é justiça. Errou, tem que pagar. É igual na nossa vida aqui. Se a gente mata, rouba, a gente não tem que ir preso? Pelo menos devia. Então, quer dizer, Deus ele é justo. Tá? Então, infelizmente, o Deus do Antigo Testamento, nós ainda não estávamos no tempo da misericórdia, estávamos no tempo da lei. Olho por olho, dente por dente, como eu já expliquei. Então, Deus tinha que agir dessa forma. Ok? Mas eles também eram maus também, entendeu? E o mal, infelizmente, o destino dele é esse. Né? Se você não quer saber de Deus, se você é contra Deus, se você vive brigado com Deus,
infelizmente, isso não é que Deus vai te castigar, é uma opção sua, entendeu? Infelizmente, você vai ter aqui, a gente tem aquilo que a gente merece, aquilo que a gente colhe, aquilo que a gente planta, tá? Isso está bem claro na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Se ele semear o bem, vai colher o bem. Se ele semeou o mal, vai colher o mal. Infelizmente, tá? É a lei. Né? É a lei que o próprio Deus colocou, né? E que o pecado original também não era para ser assim, era para existir só o bem, mas por causa do pecado original, infelizmente, isso aconteceu, tá bom? Então, gente, ainda tem mais coisas aí, tá? Nós paramos aí no capítulo 16, tá bom? Mas nós vamos continuar nas próximas aulas. O livro de Números, ele, se eu não me engano, ele tem 36 capítulos, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo, 36 capítulos. Nós ainda estamos no capítulo 16. Na próxima aula, então, nós vamos a partir do capítulo 17. Mas eu não vou correr, vou devagarinho. Eu não quero correr, porque eu quero ir devagarzinho para poder te explicando, porque o Antigo Testamento é muito complicado, é muito difícil, tá? E eu não quero falar nada errado aqui para você, não quero colocar nada diferente daquilo que a igreja nos ensina. Tá? Mas não é fácil fazer esse tipo de aula, gente. É complicado. Por isso que eu peço sempre a Deus para que me iluminar, para que eu fale realmente, porque não é uma tarefa fácil, não. Até porque eu não sou um biblista, né? A minha contribuição é de estudioso. Eu gosto de estudar, então, mas eu não sou. Às vezes a pessoa pode até achar que eu sou um PhD em Bíblia. Não sou não. Eu também estudo como vocês, só que eu tenho interesse, né? O que às vezes pode diferenciar de alguns católicos é que isso eu tenho interesse nas coisas de Deus, né, na doutrina, né? Então eu procuro me interessar até para poder passar um pouco para você. Então que vocês também possam ter essa mesma vontade que eu tenho de passar um pouco do conhecimento que nós temos para frente. Amém? Vou pedir, como sempre peço, para vocês se inscreverem no meu canal. Por favor, compartilhem os meus vídeos, se inscrevam aí, deixem os seus comentários para que a gente possa continuar aí a nossa missão de evangelizar. Né? Nós precisamos alcançar o maior número possível de pessoas para que a gente possa levar a mensagem de Deus, a mensagem da igreja para muitas pessoas que precisam. Não é? Tem muita gente que ainda não conhece Jesus, sabia? Tem muita gente que ainda precisa conhecer o Evangelho, conhecer a doutrina cristã. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos.